Obrigado, irmão Mateus. Uma boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um e que possamos, nessa noite de terça-feira, neste culto de oração, atingirmos o nosso objetivo, né? Que é estar aqui num encontro com Deus sobre a atuação do Espírito Santo em nossas vidas, que tudo que fizermos seja para honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero, primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, né, poder compartilhar da sua santa palavra, né? Quantos e quantos não têm esse desejo, né, de encontrar o verdadeiro povo de Deus, uma verdade pura, uma doutrina santa. E nós temos essa oportunidade e devemos, com a ajuda do Espírito Santo, dar o devido valor, né, à nossa verdade, a nossa razão da nossa fé, né? Todos os pontos doutrinários, a justificação pela fé, os mandamentos de nosso Senhor. Como lemos em Salmos, o salmista diz, né, que o sono se retirasse dele, né? Que Deus ajudasse isso, ele não ter o sono e ficar acordado. Sabemos que não é literalmente, mas sim espiritualmente. Nós iremos estar, o tema como já foi dito, despertai, né? Despertar do sono. E nós iremos estar vendo alguns textos de pessoas, né, pessoas que dormiram até de um modo literal, mas que também serve como um exemplo espiritual para nós. Nós já temos o nosso estudo sobre a parábola, né? Ali fala sobre as virgens, né, que dormem, mas nós estaremos analisando outros textos. A Bíblia ela é muito rica, né, nessa confirmação do sono espiritual, né? Infelizmente, não é só o ímpio que dorme, né? O povo de Deus, infelizmente, também podemos dizer que adormece, né, espiritualmente. Vamos para o primeiro exemplo que se encontra em Juízes. Ali fala de um capitão, um inimigo do povo de Deus. Em Juízes, no capítulo 4, foi um homem, né? Cícera, um homem que dormiu no momento incorreto. Versículos 20, 21 e 22. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou a mão de um martelo e foi mansamente a ele. Ele cavou a estaca na fonte, ele pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono, e já cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque, a Cícera, Jael saiu ao encontro e disse: Vem, lhe mostrarei o homem que busca. E veio ela, e eis que Cícera jazia morto com uma estaca na fronte. Então, nós vemos que essa pessoa, no momento de batalha, no momento de conflito, ele cansado ali, e neste momento ele dorme. E para a sua infeliz, né, ação de cair no sono, ele é morto, né, como conta aqui, por uma mulher, né, esse inimigo
do povo de Deus. Então, isso para nós nos revela que nós vivemos do lado espiritual, conforme está escrito, né, num grande conflito. Nós estamos no tempo de guerra. E nesse tempo nós não podemos jamais estar fechando os nossos olhos. Temos que buscar diligentemente estar vigiando, né, a cada passo do inimigo. Outro exemplo bíblico de uma pessoa que dormiu no momento errado, agora citando até ele que era do povo de Deus, né? Em Juízes, no capítulo 16, uma história bem conhecida. Vamos analisar aqui a história de Sansão, no versículo 19. Né? Não iremos ler todo o capítulo, né? Já conhecemos a história, mas os versículos aqui que entoam, né? Denotam quando ele cai num sono. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo e de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E o versículo até o 21, e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. Então os filisteus pegaram nele. Eles arrancaram os olhos e fizeram descer a Gaza e o amarraram com 2 cadeias de bronze. E andava ele moendo no cárcere. Então nós vemos aqui este homem, né, que foi profetizado, o seu nascimento, que nasceu para ser um juiz, para julgar ali Israel, para ter uma grande responsabilidade, e infelizmente se desviou, né, do caminho do Senhor, caiu num sono literal e automaticamente espiritual, né, porque ele perdeu a sua força, né, o Espírito Santo ali trabalhava com ele, né? Nós vimos nos capítulos anteriores, né, o que Sansão fez, né, enquanto caminhava com o Senhor. Infelizmente se desviou aí nesse determinado caminho, né, se dando a bebida, aos prazeres mundanos, e foi pego dormindo, né, foi ele arrancado os olhos, despertou tarde demais, foi colocado como um prisioneiro, né, um trabalho escravo, moendo, né? Em Patriarcas e Profetas, na página 416, a Pena Inspirada relata essa passagem, dizendo: que mudança para aquele que fora juiz e campeão de Israel. Agora fraco, cego, preso, rebaixado ao trabalho mais servil. Pouco a pouco tinha violado as condições da sua vocação sagrada. Deus tinha tido muita paciência com ele. Mas quando se entregara tanto ao poder do pecado, que traiu o seu segredo. E o Senhor se afastou dele. Não havia virtude alguma em seu longo cabelo, mas este era um sinal de fidelidade para com Deus. E quando sacrificou este símbolo na satisfação da paixão, perdeu também as bênçãos de que era um sinal. Infelizmente, né? Sansão, que tido ali, né, como juiz e campeão, né? Mas pela graça de Deus, depois de um arrependimento sincero ali naquele cárcere, né, o Senhor ainda o usou pela última vez. Mas aqui demonstra, irmãos, né, como um grande homem
né, conforme está escrito, infelizmente adormeceu para os prazeres do mundo. Né? Nós vivemos nesse momento de prazeres, né? O mundo está assim rodeado, né? A tecnologia nos vislumbra os olhos, né, a cada dia. Esses dias eu até comentei com uma pessoa, e eu falei, eu me lembro, né, embora não tenha uma idade muito avançada, mas eu me lembro quando tinha aí uns 8, 7 anos, que, principalmente onde eu morava, né, não era uma cidade pequena e não havia supermercado, eram os armazéns, né? E ali era arroz, feijão, açúcar, um extratinho de tomate, né? E só alguns doces, algumas coisas não tinha. Hoje você entra num supermercado, a variedade, né, é uma tentação aos olhos. Por quê, irmãos? Não que a variedade, né? Fala, não, mas tem bastante coisa. É que na parte da alimentação, infelizmente, ali nós podemos dizer que 90% ali não fazem bem à saúde. Então, o inimigo soube trabalhar com isso, né? Então, isso é coisa que nos leva a adormecer o nosso lado espiritual, essa facilidade, né, do que temos hoje, que deveríamos estar aproveitando para levar o evangelho, nós acabamos sendo hipnotizados, né, por esse avanço que há, né, no nosso meio, no mundo, né, assim falando. A Bíblia cita outros textos em Provérbios falando do sono, do modo literal. Provérbios, no capítulo 6 e o versículo 9, diz que o preguiçoso, até quando ficarás deitado? Ó preguiçoso, né? Uma pergunta. Até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? No capítulo 19, versículos 15, diz que a preguiça faz cair um sono profundo e a alma enganadora padecerá fome. É uma realidade. Aquele que não trabalha, aquele que só pensa em dormir, ele vai padecer fome, né? E espiritualmente falando da mesma maneira, né? Aquele que não é ativo numa leitura, que não é ativo na oração, que não é ativo no trabalho missionário, ele está adormecendo. E ele vai padecer o quê? A fome espiritual, né? Uma fraqueza, né? Não vai conseguir lutar, travar as lutas, né? Se ele é chamado para dar um estudo, como que ele vai dar o estudo se ele não está preparado, se ele está dormindo, adormecido? Então, desta forma. Em Provérbios, no capítulo 20, e o versículo 13, está escrito assim: não ames o sono, para que não empobreças. Abra os teus olhos e te fartarás de pão. Depois nós temos outro exemplo bíblico que aconteceu com um jovem, está lá em Atos, no capítulo 20, uma história também conhecida, um relato bíblico, né, conhecido, versículo 7 a 9. Diz que no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. Estando um certo jovem, por nome de Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto.
Então, nós vemos aqui que, infelizmente, esse jovem, né, ele ali, devido ao avanço do horário, né, ele pegou no sono e ele estava sentado, né, numa janela no terceiro andar. E veio ali a cair, né, e tido como morto, mas nós sabemos que depois, né, ele ainda viveu, né? Mas nós vemos aqui o perigo disso, né, deste momento né, de dormir no local errado, né, e no momento e na hora errada. Né? Isso é um alerta para nós. Nós temos quero ler um texto que comenta sobre isso, né? Diz que ninguém vai à igreja para dormir. Isso está em Testemunho para a Igreja, volume 6, na página 361. Ninguém vai à igreja para dormir. Não é correto dormir na casa de Deus. Não é nosso costume de entregarmos ao sono quando empenhados em algum serviço profissional, porque geralmente estamos neles interessados. Seria lícito, pois, colocar o culto que tem a ver com os nossos interesses eternos em nível inferior aos negócios seculares? Isso é uma grande verdade, né? Que nos nossos afazeres seculares, né, principalmente quando envolve dinheiro, nós não dormimos, né? Sempre estamos interessados, né? E aqui a Pena Inspirada faz essa comparação, que aqui está falando da vida eterna, o momento do culto, né? A vida eterna. E nós devemos estar atentos, porque se dormimos ali, literalmente, perdemos espiritualmente as bênçãos. Deixamos de ter bênçãos, deixamos de ter conhecimento, né? Deixamos de ter ali a comunhão dos anjos, né, que assistem, né, este momento. Então, por isso que temos que estar bem atentos. E um último exemplo aqui sobre pessoas, né, na Bíblia que dormiram no momento incorreto. Nós temos um áureo exemplo ali, né, que foram as últimas horas de Cristo, né, sobre essa terra, falando dos seus discípulos, né, que infelizmente também está relatado lá em Mateus, no capítulo 26, né, quando Jesus estava no Getsêmani, né, e ele foi orar, um momento de grande conflito que Jesus teria, né, pois ali seria decidido a questão do nosso universo, do nosso planeta, da nossa salvação. E Jesus, ele pede para os discípulos, né, e acompanhem ele. E conforme o relato do versículo, não iremos ler todos, né, mas lá no 26, versículo 40, diz que voltando Jesus para os seus discípulos, achou-lhes adormecidos. E disse a Pedro: então, nem uma hora, né, podes vigiar comigo? E a cena também se repete novamente. Jesus volta a orar e encontra eles dormindo, né, nesse momento. A profeta do Senhor, ela comenta essa passagem, irmãos, lá em História da Redenção, na página 210. Depois que Jesus orou, veio a seus discípulos. Eles, porém, estavam a dormir. Naquela hora terrível, ele não tinha simpatia e oração, nem mesmo os seus discípulos. Pedro, tão zeloso por algum tempo, antes estava carregado de sono. Jesus lembrou suas positivas declarações, dizendo: então, nem uma hora pudesses vos vigiar comigo? 3 vezes o Filho de Deus orou com agonia.
Então, esses discípulos, eles oraram, eles dormiram, né? Naquele momento que não era para dormir, um sono literal, que ocasionou numa morte espiritual. Por quê? O que aconteceu com o discípulo quando chegaram os homens para prender Jesus? Todos fugiram. Pedro, né, durante ali o julgamento, negou a Jesus. Por quê? Porque esqueceu a demonstração que Cristo tinha dado, tinha pedido, olha, vigiai. Agora não é hora de dormir. Então, veja só como aquele sono literal, né, ocasionou uma perda espiritual àqueles discípulos, infelizmente. E às vezes nós até julgamos eles, né, dizemos, mas como pode? Eles estavam ali na presença do Deus vivo, né, do Deus homem ali com Jesus, já tinham acompanhado Jesus ali, né, durante anos, uma áurea oportunidade, e como podem ter dormido, né? A gente até questiona isso, mas olha que interessante, irmão, texto, Testemunho Seleto, volume 1, na página 224. Diz assim: e foi novamente ter com discípulos, e os encontrou adormecidos. Tinham os olhos pesados. Esses discípulos adormecidos, olha agora, irmãos, esses discípulos adormecidos representam a igreja a dormir, ao aproximar-se o dia do juízo de Deus. É um tempo de nuvens espessas e escuridão. Quando achar-se dormido, é por demais perigoso. Então, nós podemos sim dizer que, infelizmente para nós, aqueles Jesus dormindo, aqueles discípulos dormindo, né? Representa a igreja nesse momento que está dormindo. Então, nós precisamos parar, fazer uma meditação, né, e procurar aonde estamos falhando, aonde estamos errando, né, e sermos mais diligentes, mais esforçados, né, para não cair nessa lentidão, nessa dormância. E o que devemos fazer? Nós vimos aí os exemplos, né? E o que nós devemos fazer? O apóstolo, ele cita um conselho, né? Está lá em Romanos, no capítulo 13 e o versículo 11. E digo isto, conhecendo o tempo que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós de que quando aceitamos a fé. Então, o conselho bíblico, o conselho do apóstolo é esse. Olha, vamos despertar desse sono. Vamos, né, estar ativos, vigilantes, né, não dando descanso aos nossos olhos, né, para as coisas do mundo, as coisas que nos distraem, né? Testemunho Seleto, volume 2, na página 250. Deus convida o seu povo a despertar, a abandonar a atmosfera gracial em quem tem vivido, sacudindo energicamente as impressões e ideias que fizeram esfriar os sentimentos de amor, conservando nossa inatividade egoísta. Convida-nos a elevarmos acima do baixo nível terreno e a respirar a atmosfera luminosa do céu. Então é isso que Deus, né, Deus convida a nós. Né? Por quê, irmãos? Há almas que estão sendo ceifadas, né, de acordo com o censo hoje, uma média, né, falecem por dia, né, uma estimativa de 120 mil pessoas. Ou seja, é muita gente, né, que está sendo ceifado, e muitos desses
sem conhecer a verdade, sem conhecer a Cristo. Isso devia, sim, ser algo de total preocupação nossa, dessa quantidade imensa, né, de pessoas que vêm a óbito, né, diariamente. A população nossa, ela cresce por dia 300 e poucos mil, né? Tem um saldo positivo, mas 120 mil aí descansam, né? Morrem, vão para o pó da terra. E é a nossa obrigação levar essa mensagem, né, àqueles que não conhecem, a despertar, né? Vamos ler mais um texto? O Senhor, testemunho para a Igreja, volume 9, na página 40. Diz as mesmas palavras no início. Diz que o Senhor convida seu povo para despertar do sono, novamente. O fim das coisas estão às portas. Quando os que conhecem a verdade forem cooperadores de Deus, aparecerão frutos da justiça. Pela revelação do amor de Deus no esforço missionário, muitos serão despertados e levados a reconhecer a malignidade de seu procedimento. Então, Deus, ele reafirma aí o convite, né, para que despertamos. Né? E o último texto, Testemunho para a Igreja, no volume 9, traz uma mensagem muito importante, muito frisante, né, na página 135. O fim está perto, aproximando-se furtivamente, imperceptivelmente, como a silenciosa aproximação de um ladrão de noite. Conceda, Senhor, que não fiquemos por mais tempo a dormir, como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. A verdade há de que em breve triunfar gloriosamente a todos quantos agora escolhem ser coobreiros de Deus. Com ela triunfarão. O tempo é curto e vem logo a noite, quando o homem nenhum poderá trabalhar. O que os que agora estão jubilosos na luz da verdade presente, apressem-se a comunicá-la a outros. O Senhor está indagando: a quem enviarei? Os que desejam fazer sacrifício pela causa da verdade devem responder agora: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, com essas palavras, e principalmente com as últimas palavras, essa última frase, né, é o meu desejo e oração a todos os irmãos, né, que possamos levar a Cristo, levar a misericórdia de nosso Deus àqueles que não conhecem. Uma boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja com cada um. Amém.